Oi crianças, que bom estar aqui com vocês em mais um Cantinho da História. Hoje o cenário está um pouquinho diferente, mas ainda é o nosso Cantinho da História. Muita saudade de vocês. Eu queria fazer um convite muito especial para que semana que vem vocês não percam, porque nós vamos começar a nossa campanha de missões nacionais. Porque Ele me amou, porque Ele nos amou, nós devemos falar a respeito desse Deus maravilhoso para tantas crianças que não conhecem do amor desse Deus tão grandioso. E essa é a sua oportunidade de conhecer um pouco mais e poder ensinar a respeito desse Deus para os seus amiguinhos, para os seus colegas. Então não percam, serão 2 meses de programação especial, missões nacionais, feita com muito carinho só para você. História, música, atividade, não percam, vai ser muito legal. E essa semana, hoje, a tia Célia, alguns de vocês talvez não conheçam, vai contar uma história muito especial que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito. É sobre um livro que foi encontrado. Nossa, o que será esse livro? Eu tô louca pra descobrir. E você? Vamos escutar a historinha agora? Um beijo bem grande e boa semana! Oi crianças, tudo bem? Tava com tanta saudade de vocês. Ai, mas eu já tenho uma história muito legal pra contar pra vocês, sabia? Eu quero que vocês prestem bem atenção. Bastante atenção, na verdade. Eu vou contar uma história verdadeira que tá lá na nossa Bíblia, lá em 2 Crônicas 34, tá? E é a história do rei Josias. Esse rei Josias, não sei se vocês já ouviram falar dele não, mas eu acho que eu já contei alguma coisa. Ele começou o reinado dele com 8 anos de idade. Uma criança, né? Uma criança, e foi instruído pelo sacerdote Joiada a amar a Deus e fazer as coisas que Deus queria que ele fizesse. E isso é muito bom quando a gente tem um adulto que se preocupa com a gente, não é verdade? Porque a gente é criança, a gente não consegue fazer tantas coisas assim. E o que acontece? Josias, ele amava Deus e ele gostava de ver as coisas, fazer as coisas boas para Deus. Só que ele começou a ficar triste, ele estava andando pelo reinado dele e ele começou a ficar triste porque ele viu que o templo estava todo destruído. Não tinha mais janela, não tinha porta, estava quebrado, foi queimado algumas coisas, não tinha mais planta, não tinha mais nada, uma bagunça, uma sujeira, e ele começou a ficar bem triste no seu coração. Aí ele fez assim: não, eu vou arrumar esse templo, porque eu quero que todas as pessoas do meu reinado vá lá na igreja, né? Na igreja lá, igual a nossa igreja aqui. Vá lá para ouvir a palavra de Deus. E o que aconteceu? Ele juntou um dinheiro e foi lá. Mandou arrumar, tirar toda aquela bagunça. E quando os pedreiros estavam arrumando lá, eles acharam um livro. E foram correndo entregar para um amigo do rei que chamava Safã. E Safã viu o que era o livro da lei, o livro da aliança com Deus, o livro que Moisés tinha falado para o povo naquela época de Moisés. E ele foi correndo lá e falou para o rei: olha o que foi achado lá no templo, dentro daquela bagunça. E ele começou a ler, e o rei foi ficando triste. Mas por que será que o rei estava ficando triste? Porque na palavra do rei, na palavra do livro da aliança, estava falando que as pessoas estavam fazendo coisas erradas, coisas que Deus não gostava. E o rei Josias foi ficando triste. Ele ficou tão triste que ele rasgou as vestes dele, a roupa dele, sabe? Ele rasgou e ficou com tanto triste porque as pessoas estavam fazendo coisas ruins, que ele falou: não, eu vou tomar uma decisão. Eu vou terminar de arrumar o templo. E vou fazer com que as pessoas vão lá na igreja, lá no nosso templo, que vai ficar lindo. E eu vou ler esse livro para elas, e elas vão entender a palavra de Deus. E foi o que ele fez. Eles
ele juntou toda a pessoa, as pessoas lá, né? Foram lá, organizaram, depois fez um mandato que todas as pessoas comparecessem lá, tanto as crianças, os adultos, os adolescentes, os jovens, todas as pessoas teriam que ir lá na igreja para ouvir a palavra de Deus. E ele mesmo ia ler. E ele pegou aquela lei, pegou o livro e começou a ler. Quando ele começou a ler, as pessoas começaram a entender que elas estavam fazendo muita coisa errada. Estavam desobedecendo a Deus, elas ficaram tristes. E sabe o que o rei fez? Falou, vamos fazer um juramento. Vamos todos nós pegar e guardar essa palavra no nosso coração. Vamos amar a palavra de Deus, porque Deus vai ficar muito contente e Ele vai entrar no nosso coração e vai nos ajudar a ser pessoas melhores. E isso as pessoas fizeram. E o rei Josias pegou com que todas as pessoas de Israel, todos os israelitas, agradassem a Deus da forma correta, como tinha que ser. Entenderam? Agora eu tenho uma dica para vocês, para a gente guardar essa palavra. Eu vou dar um minutinho para vocês correrem lá no quarto, na sala. Peguem a Bíblia de vocês. Vamos lá. Pegou? Rapidinho? Então, abram lá em Salmos 119:11. Salmo 119:11. Eu vou mostrar aqui o que está escrito. Ela fala assim, ó. Tá dando pra ver? A sua Bíblia tá escrito assim? Olha essa Bíblia como é diferente, não é? A minha Bíblia é igual, tem uma Bíblia gigante aqui do lado também. Mas olha, eu vou ler pra vocês o que tá escrito lá em Salmo 119:11, que fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nossa, mas o que quer dizer, né? Esconder uma coisa, guardar uma coisa, é quando a gente gosta daquilo e às vezes a gente nem quer compartilhar, não é verdade? Mas a gente guarda bem escondidinho. Esconder a palavra é a nossa Bíblia, é quando a gente começa a ler, entender as coisas que está sendo lida, né? Porque Deus, Ele se agrada, então a gente pega e a gente começa a ler a Bíblia, aquilo começa a entrar no nosso coração e a gente começa a entender as coisas que Deus está falando, né? E o que quer dizer assim, guardar no meu coração para eu não pecar contra ti? O que quer dizer? Porque quando a gente guarda a palavra no nosso coração, porque Deus, Ele cuida do nosso coração, a gente tem que guardar a palavra no nosso coração, porque o nosso coração é precioso. Ele mostra os sentimentos, ele mostra as nossas vontades, não é? Mostra as coisas boas, mostra coisa ruim também. Mas a gente é assim mesmo, mas a gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Para quê? Qual é o mais importante? Para a gente não pecar contra Ele. Mas como que a gente vai pecar contra Ele? O pecado é o que nos afasta da presença do Senhor, da presença de Deus. E aí Deus não quer ficar longe. Na verdade, a gente que fica longe, não é verdade? Então, quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, porque a gente ama Deus, mesmo que a gente faça uma coisa errada, a gente lembra daquela história, daquele versículo, do que a professora ensinou na sala, e a gente lembra daquilo e a gente volta correndo para Deus. E é isso que Ele quer. Por isso que a gente esconde a palavra de Deus no nosso coração, para a gente não pecar contra Deus. Porque Deus não quer que nós nos afastemos dele. Não é verdade? Então, a nossa dica é essa. Entendeu? Se você não sabe ler, se você é bem bebezinho, assim, você pega e pede para a mamãe e para o papai ler na hora do almoço, na hora do jantar, né? Quem já é maiorzinho que sabe ler, pega a Bíblia, vai lá, dá uma lidinha, escolhe um versículo para você
decorar, para você colocar no seu coração. Escreve na geladeira. Faz alguma coisa, que eu sei que vocês sabem. E para os meus alunos da sala dos maiores, eu vou colocar no grupo das mães. Eu quero saber quem é que está lendo a Bíblia. É um desafio, entendeu? Então, 3 coisas. Os pequenos vão pedir para os pais lerem. Quem já sabe ler sozinho vai começar a ler. E depois eu vou pedir no grupo das mães para a gente saber quem é que está lendo a Bíblia. Combinado? Então, essa é a dica de hoje, tá? E eu vou orar com vocês para a gente terminar assim, bem com o nosso coração cheio da nossa história, porque eu achei que foi uma história bem legal pra gente, não foi? Então vamos orar? Senhor Deus, obrigada ao Senhor por mais esse momento, ó Pai, onde estamos falando com as crianças, com os bebês, com os nossos universitários, com os nossos juniores, com as nossas crianças menores e maiores. Senhor, obrigada por cada vida delas, Senhor, que elas entendam a lição, que elas tenham esse momento com o Senhor. Obrigada por cada um deles, Senhor. Papai do céu, esteja com todos eles, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração e muita saudade.